Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje no canal é a mudança de regime na Argentina, rumo ao fascismo neoliberal. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Antes ainda de começar o tema do vídeo, recado muito importante, né? Esse vídeo está indo ao ar sexta-feira, 2 horas da tarde. Hoje, nessa sexta-feira, às 8 horas da noite, vai ter live no canal, né? Vai ter live, então preste bem atenção hoje, 8 horas da noite, live de fim de ano no canal, super live de fim de ano, não perca, vão ser 3 horas de conteúdo de extrema qualidade. Vamos lá, galera. O governo liberal fascista de Javier Milei apresentou um grande pacotaço, revogando mais de 300 leis, que na prática, se for aprovado, significa uma mudança de regime na Argentina. Significa que o regime político argentino deixa de ser uma democracia burguesa para ser outra coisa. Né? E que outra coisa a gente vai falar já já. O governo Milei tem um traço diferente do que foi, por exemplo, o bolsonarismo aqui no Brasil e o governo Trump nos Estados Unidos. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro investiram em mudanças graduais de regime, né? Uma reforma reacionária do regime burguês. Então, ambos, sim, tinham um projeto muito claro de uma mudança de regime, mas algo gradual em vários aspectos, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro, assim que assumiu o governo, ele não investiu numa mudança de regime político, ele fez transformações significativas no governo, né, com a destruição de vários aparelhos, descontinuidade de políticas públicas, desmonte de ministério, militarização ao extremo da máquina pública do governo federal, etc, etc. Mas ele não investiu numa mudança de regime político, porque governo e regime político são coisas diferentes. Viu, gente? Dá um exemplo para vocês. Há uma mudança expressiva na dinâmica governamental do governo Lula para o governo FHC. Tipo, há mudanças expressivas, mas o regime político é o mesmo, percebe? Então, mudanças de governo são uma coisa, mudança de regime político é outra coisa. O que o Milei está propondo é uma mudança de regime. E aí, esse ponto é fundamental, né? Talvez, se isso der certo, isso pode abrir um novo paradigma de governos de extrema-direita no mundo, né? Até agora, a maioria das experiências investiu em transformações graduais em sentido reacionário de regime. Tanto a experiência do Bolsonaro no Brasil, quanto a experiência do Trump nos Estados Unidos, assim como a experiência na Polônia, na Hungria e em outros países, foram muito mais no sentido de uma mudança gradual, no sentido reacionário, regressivo do regime político. O Milei, né, como descreve corretamente outras palavras num texto que já já a gente vai comentar, ele aposta numa guerra rápida, numa blitzkrieg. De certa forma, como bem lembra o professor Gilberto Maringoni, o Milei resgata aquela tradição rooseveltiana, né, do Franklin Delano Roosevelt, a ideia de que os 100 primeiros dias de governo vão dar cara do que vai ser o governo. Então, usa os 100 primeiros dias de governo para propor todas as mudanças que vão caracterizar aquele projeto político, né? Claro que o Franklin Delano Roosevelt fez isso num sentido não reacionário, né? E o Milei faz isso num sentido ultra-reacionário. Então, veja, isso é muito perigoso. Acho que se o pacote do Milei prosperar, e a gente vai ver em detalhes agora o que é que significa esse pacote, isso pode virar um novo padrão de governança para os projetos de extrema-direita neofascistas mundo afora. A ideia de que, ó, gente, vamos assumir o governo, vamos dar um choque rápido, uma terapia de choque violentíssima, não só fazer mudanças regressivas graduais, ataques graduais, vamos concentrar tudo e para um tudo ou nada, num curto espaço de tempo, e depois fazer só a gestão da barbárie, né? Só a gestão das contradições. Isso é muito perigoso. Repito, gente, se isso der certo na Argentina, se o Milei consegue tornar realidade esse conjunto de medidas e continuar o governo, se manter no governo, isso pode ser o padrão da ação no Chile, se a extrema-direita realmente ganhar o governo na próxima eleição. Isso pode ser o padrão no Brasil, se a extrema-direita volta a ganhar a eleição presidencial em 2026. Isso pode ser o padrão na França, enfim.
há um perigo aqui muito perigoso, porque vale lembrar o seguinte, né? Algo que algumas pessoas esquecem. O neoliberalismo, ele nasce enquanto projeto político prático na América Latina, no regime de Pinochet, né? No regime de Pinochet. E dali ele se generaliza no mundo a partir da influência dos governos de Margaret Thatcher, né, na Inglaterra, e do governo Ronald Reagan nos Estados Unidos. Mas ele nasce com experiência prática na América Latina, né? E aí a Argentina pode ser o laboratório de uma nova forma de gestão do neoliberalismo extremado, radicalizado, em altíssimo grau de violência, sob a cobertura de um projeto político fascistoide. Então, tem muita coisa em jogo, não só para a vida e o futuro dos argentinos, né? Do povo trabalhador do país, do nosso querido vizinho, mas também para o povo trabalhador do mundo inteiro. Se isso se generaliza, isso radicaliza os processos de enfrentamento de classes, né, e de ofensiva da burguesia e do imperialismo, com consequências, para mim, evidentes no Brasil, por exemplo, ou no Equador, que já tem eleição presidencial de novo, daqui a mais ou menos 1 ano e meio, ou no Chile, né? Isso falando dos países que têm eleição de maneira mais imediata, Venezuela também. Mas vamos aqui ver o que é que fala o texto do Outras Palavras, né, que resume as principais medidas do pacote Javier Milei. Vamos lá. Às 21 horas, o presidente anuncia em pronunciamento à nação um decreto de necessidade e urgência inconstitucional que revoga 300 leis e impõe por ato de força o programa máximo dos neoliberais. As medidas destroçam os direitos sociais e instalam a lei do mais forte em todos os âmbitos econômicos e anulam as chances de soberania do país, como se verá adiante, né? E aqui ele faz uma descrição da história recente da Argentina, começa a listar, né, quais são as medidas que compõem o pacotaço do Javier Milei, né? Javier Milei barra Macri, barra FMI, barra Banco Mundial, barra burguesia argentina, enfim, a gente vai detalhar isso, mas vamos lá. Ataques em massa aos direitos, liberdades e proteções do trabalho. A greve fica proibida em setores essenciais, o que inclui a indústria de cimento, alimentícia e toda a cadeia de sua produção. Os trabalhadores que participarem de ocupações e piquetes podem ser demitidos por justa causa. Um novo cálculo de indenização trabalhista reduz significativamente as multas pagas pelos patrões em caso de demissão. Segundo algumas informações, os empregadores deixam de ser obrigados a pagar hora extra. O período de experiência dos contratos aumenta para 8 meses. 8 meses de experiência, gente. Hoje são 3, durante os quais os trabalhadores podem ser demitidos sem direitos. A licença maternidade cai para 3 meses. Então, assim, na prática, isso é impedir o direito de greve, né? É isso. Na prática, acabou o direito de greve na Argentina, se isso for aprovado, se o governo conseguir sustentar isso. Então, vejam, é um padrão de regulação do trabalho no capitalismo que remete ao começo do século XX, né? Período pré-revolução russa, pré-nascimento dos partidos comunistas e tal. É, na prática, como a frase, né, que dizem que foi falada pelo ex-presidente do Brasil, Washington Luiz, a questão social é caso de polícia, né? Uma questão de polícia. Então, greve, não pode greve, está proibida, a greve acabou. Toda greve, na prática, é ilegal. Porque, veja, gente, quando você considera que participou de ocupação em piquete é demitido por justa causa, o tempo de experiência passa para 8 meses e não pode ter greve nos setores considerados essenciais da economia e tudo é considerado essencial, e mesmo as greves é obrigado a manter 75% do setor funcionando, ou seja, acabou o direito de greve na Argentina. Então, assim, do ponto de vista de legislação trabalhista, de regulamentação do direito de greve, é um retrocesso a um padrão do começo do século XX, pré-revolução russa, né? O grau de violência de contra-revolução que está colocado. Eliminação das proteções a partes vulneráveis nos contratos. Vamos devolver a liberdade e a autonomia aos indivíduos, tirando os estados de cima deles, afirmou Milei. A frase foi usada para justificar a revogação de uma vasta série de leis que regulam a vida social e econômica. Para evitar, a parte mais forte impõe as suas condições. O destaque é a lei dos aluguéis. Toda a proteção aos inquilinos é anulada. Os proprietários podem fixar valor, índices em prazos dos aumentos, exigir garantias, fixar as condições de despejo. Revogar esta lei através de uma DNU é algo sem nenhuma legitimidade, afirmou Gervásio Muñoz, representante no movimento Inquilinos Agrupados, e anunciou que questionará sua condicionalidade. Privatização e eliminação dos dispositivos de proteção da economia nacional.
Anuncia-se a privatização da Aerolíneas Argentina e a política de céus abertos, que permite a qualquer empresa estrangeira operar no país. Qualquer empresa estrangeira. Presta atenção nisso, bom gente. Determina-se que todas as estatais sejam transformadas em sociedades anônimas como primeiro passo para sua venda. Revoga-se a lei de terras para permitir que estrangeiros comprem sem restrições propriedades rurais no país, favorecidos inclusive pela máxima desvalorização do peso. Acaba a lei de compras nacionais, que permite ao Estado dar preferência a produtos argentinos. Regula-se o comércio interno e internacional para favorecer maior abertura econômica. Fim dos dispositivos que impedem o abuso do poder econômico. Acabam as leis que beneficiam a pequena e média empresa. Revoga-se a lei das gôndolas, que proíbe os supermercados de destinar espaços excessivos aos grandes fornecedores e os obrigam a oferecer produtos locais. Elimina-se qualquer tipo de controle de preços, até mesmo o Observatório de Preços do Ministério da Fazenda. Anula-se leis de proteção industrial e comercial que também coíbem oligopólios. O governo se compromete a obter déficit zero no orçamento. Ô, gente, ó, desculpa, viu? Eu sei que algumas pessoas vão ficar irritadas com isso, mas o governo Milei está comprometido com déficit zero e com ajuste fiscal. Quem é, gente, no Brasil que também está comprometido com déficit zero e ajuste fiscal? Quem é, gente, por favor? Quem é? Quem é? Eu vou dar uma dica para vocês. Começa com Fernando, primeiro nome, e termina com, bota aí na tela, Maxwell, o nome, bota aí na tela. Haddad, né? Vamos lá, né, gente? Vamos lá, né? Imagine só que o governo brasileiro e o governo argentino têm para a questão fiscal a mesma meta, déficit zero. Alguém pode falar assim, Júnior, mas na Argentina o ajuste é pela despesa e no Brasil o ajuste é pela receita. Mentira. No Brasil, uma parte do ajuste, segundo propõe o ministro da Fazenda, é pela receita, mas outra parte é necessariamente pelo gasto, dado que o novo teto de gastos vai reduzir o tamanho do Estado brasileiro ano após ano, tendo menos Estado na saúde, na educação, na cultura, no lazer, na infraestrutura, no meio ambiente, etc, etc, etc. Então, assim, sim, existem diferenças no modo de perseguir o déficit zero, mas ambos, governo brasileiro e Argentina, para a questão fiscal, tem a mesma meta, que é a meta do déficit zero. O que significa para você? Para fazê-lo, revogará inclusive a lei aprovada no governo Alberto Fernandes, que isenta de imposto de renda os salários inferiores a 15 mínimos. Termina, né, o resumo do que isso significa. Vamos lá. 3 pontos. Na prática, o que o governo Milei está propondo é um regime ditatorial. É isso, viu, gente? Regime ditatorial em que qualquer reunião acima de 3 pessoas para fazer uma reunião pública, para fazer uma manifestação, para fazer uma panfletagem, tem que ser informado ao Ministério responsável pela segurança interna. Então está revogado o direito de reunião, está revogado na prática o direito de reunião. Como vocês viram, o conjunto de medidas apresentadas pelo Milei, na prática, revoga a liberdade sindical, o direito à greve, o direito ao protesto, à passeata, ao piquete. Durante o governo Maurício Macri, o número de pessoas assassinadas pela polícia cresceu em ritmo exponencial, ao ponto que a polícia argentina assassinava uma pessoa por dia, em média. Isso, para os padrões argentinos, é um crescimento significativo da violência policial com o governo Milei. Isso está colocado também, inclusive, o Milei. Promove uma política de empoderamento dos setores mais reacionários das Forças Armadas argentinas e fala abertamente de usar as Forças Armadas para controlar protestos, passeatas, rebeliões populares, distúrbios internos. Então, do ponto de vista jurídico-político, temos aqui uma mudança de regime e que, na prática, acaba a democracia burguesa, viu, gente? É isso. Na Argentina, o pacote de Milei dando certo, na prática, acaba a democracia burguesa. Acaba o direito de reunião, acaba o direito de greve, acaba o direito de ser oposição ao governo do momento. Veja, por menos que isso, a mídia burguesa chama o governo da Venezuela, do Nicolás Maduro, de ditatorial. E eu tenho zero simpatia pelo governo Maduro, percebe? Mas é isso, né? Por bem menos, nem metade disso, a mídia burguesa chama o governo Maduro de ditadura. O que o Javier Milei está propondo é o fim da democracia burguesa. É o fim do direito de greve, é o fim do direito de reunião, é o fim do direito de protesto, é o fim do direito de oposição ao governo. Você não pode ser oposição ao governo Milei, porque você pode ser preso
percebe? Se você pode ser espancado na rua se isso acontecer. Então essa é a primeira coisa, gente. É gravíssimo. É gravíssimo, assim. É uma mudança de regime em que se cria uma ditadura civil, ainda que com a vigência de um protocolo eleitoral, né? Mas é isso. Deixa de ser uma democracia burguesa para virar uma ditadura civil burguesa. Isso por um lado. Do ponto de vista econômico, aí que vem a coisa mais trágica. O pacote do Milei significa a destruição da Argentina enquanto Estado nacional. O grau de liberalização do fluxo de capitais, o grau de desregulamentação da atividade econômica vai fazer com que a Argentina se transforme numa espécie de paraíso total. Vocês já ouviram a expressão paraíso fiscal, né? O que significa um paraíso fiscal? É um país que não tem imposto, regulação, não cobra origem do dinheiro e por aí vai. Ou seja, é um país em que todas as regras são feitas para que o capital entre e saia com máxima liberdade. Do ponto de vista econômico total, desde leis aduaneiras, proteção ambiental, desde uma perspectiva fiscal e por aí vai, a Argentina vai virar um grande paraíso total para o capital estrangeiro. Então, sobre certos aspectos, vai se realizar o sonho ANCAP de não ter mais Estado nacional frente ao capital estrangeiro, né? Porque os caras vão poder comprar terras à vontade, vão poder comprar empresas à vontade, vão poder se instalar em todo e qualquer ramo da economia, vão poder formar oligopólios, cartéis e por aí vai. Ou seja, acabou qualquer regulação nacional sobre o capital estrangeiro no Estado argentino. Isso vai levar a um grau de destruição, de barbárie, de desestruturação da vida nacional inimaginável. A Argentina vai virar um Estado falido. E aqui esse ponto entra num ponto fundamental. Veja, as pessoas estão tratando o plano do Milei como loucura, como aberração, por aí vai. Mas vamos fazer um olhar mais atento, gente. Mais ao conteúdo e menos à caricatura, à forma. Veja, o plano apresentado pelo Javier Milei tem apoio do FMI, tem apoio do Banco Mundial, tem apoio dos principais setores da burguesia argentina, tem apoio da grande mídia argentina, tem apoio do Maurício Macri e do seu entorno, né, do seu partido, que na prática dá as cartas ali no governo Milei. Então não se trata de um plano aloprado da cabeça do Milei. Se trata de uma blitzkrieg neoliberal fascistoide, porque para aplicar isso necessariamente tem que fazer um fechamento brutal de regime que vem sendo planejado antes da eleição, né? Esse não é o tipo de coisa. Eu estava acompanhando um debate no grupo do WhatsApp que eu participo, né? Tava o Mauro Lopes e o Gilberto Maringoni debatendo, e eles colocando uma coisa que é básico, né? Esse tipo de coisa não se formulou agora, gente. Isso vem sendo preparado, vem sendo gestado desde da eleição ou até antes, né, para ser aplicado agora. Isso já estava sendo produzido, né? Isso já foi concatenado com os setores da burguesia interna argentina e do imperialismo. O que me faz levar à reflexão de que a estratégia do imperialismo pode ser para a América Latina uma estratégia de estados falidos, de construir estados ingovernáveis do ponto de vista institucional, de normalidade, mas plenamente funcionais à máxima dominação e exploração do capital, particularmente o capital internacional, e um Estado ingovernável, né, um Estado falido, ele não tem capacidade de defender nenhuma soberania nacional, nenhuma política de conteúdo nacional, nenhum controle nacional e público das riquezas naturais, nenhuma proteção do seu mercado, nenhum acordo estratégico, por exemplo, com a China e por aí vai. O que é que significa? Veja, os Estados Unidos apostaram muito numa estratégia para países que eles queriam neutralizar de simplesmente plantar o caos. Tipo assim, meu irmão, vamos anular aquele Estado enquanto ator político, né? E aí depois a gente vê. Foi o que fizeram com a Líbia, né? Criaram um Estado falido, é isso, acabaram com a Líbia. Foi o que, até certo ponto, fizeram com a Síria. A resistência lá foi muito maior por uma série de fatores, mas assim, né, se reduziu a importância econômica, militar, geopolítica que a Síria tinha na região. É o que está sendo feito nesse momento com a Ucrânia. A Ucrânia, assim, tipo, a Ucrânia era um país importante, viu, gente? Com a importância média, por assim dizer, nas cadeias econômicas ali da Europa, da Ásia, com uma certa importância, inclusive, global em algumas cadeias de valor, como exportação de fertilizantes e por aí vai. E a Ucrânia simplesmente foi destruída. É isso. A Ucrânia é um Estado falido, é um Estado ingovernável. Não existe mais um Estado nacional ucraniano. Ele é um protetorado militar dos Estados Unidos numa guerra por procuração da Rússia, né?
Então, veja, a partir do momento que você cria estados falidos, uma das vantagens do imperialismo é que você anula a possibilidade de projetos estratégicos, sejam reformistas, sejam revolucionários, sejam nacionalistas de esquerda ou de direita. Você anula a possibilidade de qualquer projeto estratégico que se coloque como questão reordenar a governança imperialista global e, por exemplo, criar parcerias estratégicas com a China para tirar vantagem da competição entre China e Estados Unidos. Então, um Estado falido na América Latina, né, na Argentina, é muito útil, é muito funcional ao imperialismo. Claro, vai ser uma tragédia para vastos setores, inclusive da própria burguesia argentina, né? Mas assim, beleza, vai ter falência em massa, né? Uma hiperconcentração e centralização do capital, uma desnacionalização violentíssima da economia. A gente está falando de coisas como, por exemplo, o grau de destruição do Estado Nacional vai ser tão grande que o território argentino vai estar sujeito a todo tipo de epidemia, por exemplo, de doenças que matavam no começo do século XX, que deixaram de matar, voltar a matar em massa no país, vai estar sujeito a todo tipo de desastre climático, né? De qualquer chuva, por exemplo, de maiores proporções, pode provocar uma tragédia generalizada, porque não tem investimento em prevenção, não tem manutenção de infraestrutura, não tem defesa civil, porque está tudo sendo desmontado, enfim. A Argentina vai virar um território, se isso prosperar, um território propício a todo tipo de tragédia, barbárie, inacreditável, assim, coisas que não aconteciam há 50, 80 anos vão acontecer, que é basicamente o que virou a Líbia, viu, gente? É isso, a Líbia, não sei se vocês sabem, há uns 6, 7 anos atrás, as notícias eram que em Trípoli tinha voltado o tráfico de pessoas humanas, né? Tráfico de escravizados, pessoas escravas, tá? Na capital da Líbia, Trípoli. Tipo, ela vendia escravos, sabe? Como se fosse o século XIX. Esse é o grau de barbárie. Então, tipo assim, me parece que é muito funcional, né, para o imperialismo a aposta numa estratégia de estados falidos na América Latina. Vai causar consequências, vai causar problemas outros, vai, mas garante uma América Latina afastada de qualquer pêndulo de contestação geopolítica à supremacia do imperialismo estadunidense. Então veja, não pense o Milei só como caricatura à loucura, faz sentido, viu, gente? Assim, desde o ponto de vista de que, como é que a gente reduz a influência da China na América Latina? Essa estratégia me parece eficaz. Se ela é boa a médio e longo prazo para os interesses estratégicos do imperialismo estadunidense, aí já é outro assunto. Mas que a curto prazo, a ideia de criar um Estado ingovernável e falido parece funcional para manter o status quo de hegemonia estadunidense, me parece bastante funcional. Isso por um lado. E aí vem a segunda questão, então provavelmente a mais importante, que é a classe trabalhadora, né? Veja, a classe trabalhadora argentina, em 16 dias de governo, já fez 3 protestos, né? A convocação de uma jornada de lutas, já se fala em greve geral na Argentina, até deputados e senadores do próprio partido do Maurício Macri, que ficaram incomodados com o Milei governar por decreto e apresenta alguma dissidência. Os governadores parecem mais ou menos unidos, né, em contestar o grau de violência do pacote neoliberal pinochetista do Javier Milei. Então, me parece que na Argentina está surgindo uma reação de duas frentes, né? Uma frente institucional liderada pelos governadores, que não querem perder o poder, né, de governante que assumiram nas urnas, com a liderança interessante do Alex Kicillof, que tem tudo para ser o próximo líder. Alex não, Axel. Maxwell fica tirando onda comigo, com minha dislexia, porque no vídeo passado passei o vídeo inteiro chamando o cara de Alex Kicillof, quando o nome dele, na verdade, é Axel Kicillof. É isso, gente. Axel Kicillof. Com a liderança do Axel Kicillof, né? E o movimento de massas. A questão toda pra mim veja, o Milei foi por tudo ou nada, né? Milei ele foi por tudo ou nada. É isso. Veja, se o Milei perde, esse governo não tem nem como continuar. É isso. Se o Milei ganha, a Argentina deixa de ser uma democracia burguesa e a gente vai fazer um debate sobre a mudança de regime. É isso. O tudo ou nada, ele tem perigos e tem vantagens, né? O perigo, já falei, é óbvio. Se isso ganhar, se o Milei ganha, isso vai ser a maior tragédia da história do povo trabalhador argentino. Assim, maior, inclusive, se pá que a ditadura
empresarial militar no país e vai ser talvez um novo padrão de governança para a extrema-direita no mundo. Então, assim, do ponto de vista global, seria um retrocesso civilizatório de graus aberrantes. Só que se o Milei perde, é muito difícil que ele continue o governo, percebe? Se ele consegue ser derrotado, uma derrota assim, fragorosa, uma derrota total, é muito difícil que ele continue o governo. Então esse governo pode terminar com menos de 6 meses. Só que quando você joga por tudo ou nada, você faz uma cartada arriscada, mas ao mesmo tempo, o Milei não, né? Que isso nem saiu da cabeça dele, mas tudo bem. As forças liberal-fascistas do governo Milei fizeram uma aposta que é muito inteligente, que é, meu amigo, quando você chama por tudo ou nada, claro que vai ter reação popular na Argentina. Isso é lógico, sabe? Tipo, é a Argentina, é o movimento peronista, é o movimento operário popular na Argentina, todo mundo sabe como é que é. Claro que vai ter reação popular. A questão é, vai ter uma reação popular forte o suficiente que consiga quebrar o consenso burguês e a base de legitimidade do governo Milei nos primeiros 100 dias, essa que é a questão, no sentido de que, reação popular é lógico que ia ter, é lógico que já está tendo, mas estamos falando de uma reação popular suficiente a ponto de ter força social para derrubar um governo, porque ao jogar no tudo ou nada, a estratégia do bloco liberal fascista na Argentina é muito inteligente, é dizer assim, meu irmão, beleza, eu sei que vocês vão reagir, mas vocês conseguem reagir com força no início de um novo governo, a ponto de derrubar esse governo, né? Essa é a aposta. E veja, é uma aposta inteligente. Né? E aí, você jogar com tudo ou nada é isso. Você se expõe, mas ao mesmo tempo, você também expõe o adversário. Porque se você ganha, meu amigo, é isso, né? Se o Javier Milei ganha, bicho, ele vai, tipo, é passeio, é isso. Se o Javier Milei ganha, é isso, galera. Vamos esperar que a gente brinca, né? Porra, a volta da escravidão, não sei o quê. Mas assim, se ele ganha essa batalha agora, ele tem terreno livre para aprofundar os ataques, percebe? Então, vai ter reação da classe trabalhadora argentina, que já está tendo, que ela vai crescer, para mim isso é incontestável. Minha dúvida, e todos os analistas que eu li, ninguém se arrisca a dizer isso, a classe trabalhadora argentina vai conseguir, nos primeiros meses do governo Milei, um tal nível de reação suficiente para derrotar o governo, e derrotar o governo, nesse caso, significa derrotar esse pacote, na prática é pôr um fim nesse governo. É possível isso? Aí que é uma grande incógnita, eu não me arrisco a responder, sabe? É isso. Eu até mandei um zap para um amigo meu da Argentina, né? Que estuda lá e é envolvido, é militante e tal, lá dos movimentos mais à esquerda do peronismo e tal. Ele falou, Jonas, aqui a gente não sabe, velho, tipo, os debates e tal, é justamente isso, assim, se o grau de força que o movimento operário popular vai conseguir ter para resistir a isso, para pautar uma defensiva e, quem sabe, em breve partir para ofensiva. Então, acho que essa é a grande questão, né? E, veja, gente, não está sendo só jogado o destino da Argentina, viu? Está sendo jogado também o destino da América Latina e do mundo, porque, repito, eu já falei várias vezes, se esse pacote Milei for para frente, isso pode significar um novo padrão de governança do neofascismo no mundo. E a tática do imperialismo de estados falidos, a partir da união entre neoliberalismo e fascismo, ser a tônica nos próximos anos. Então, tem muita coisa em jogo para a gente acompanhar, para a gente dar solidariedade aos nossos irmãos argentinos, para a gente participar das formas que forem necessárias, para a gente, enfim, tentar ao máximo ser solidário, tentar ao máximo divulgar, tentar ao máximo denunciar o que está acontecendo, porque tem muita coisa importante em jogo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.